Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os nossos esquecimentos que a gente tem aí, trazer umas reflexões também sobre algumas coisas que vêm acontecendo no meu dia a dia, que eu sempre trago sobre as experiências que eu vivo. E daí trago através delas algumas reflexões, emendo também junto com o que está vindo no campo aqui, para a gente realmente pegar aquilo que for para nós, colocarmos na prática, que é sempre o intuito, tá? Então, o meu trabalho como um servidor é, quando eu coloco na prática, eu consigo trazer para vocês. Se eu não pratico aquilo que eu estou falando, para mim é uma mentira. Então, gosto sempre de trazer isso, porque esse é o meu servir, é quem eu sou. Então, por isso que também os vídeos geralmente que eu trago é sobre isso, para a gente colocar na prática, para nós fazermos os nossos testes, tá? Durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada, para a gente estar fazendo as experiências e agregando para nós. Eu ando estudando bastante sobre o subconsciente, mas também a vida, que é o que eu mais adoro estudar, para mim é o primordial. Em primeiro lugar é isso, depois o resto a gente vai conseguindo as informações e aplicando para virar conhecimento, tá? Então eu queria começar falando do esquecimento. A gente sabe que a roda da Samsara já não existe mais no nosso planeta. Claro que para quem ainda está naquela linha, vai viver até conseguir quebrar a roda, sair da roda, mas para a grande maioria já consegue estar saindo. Principalmente quem está aqui nesse vídeo, até quem chega essas mensagens, quer dizer que já está aberto. Só que é aquilo, se a mensagem chegou até você, tem camadas, porque tem várias pessoas que veem o vídeo, assim, o meu ou da Dani, dos próprios mentores ali, e não conseguem entender nada. É porque não é o momento, é para você entender alguma coisinha que vai te ajudar no seu momento atual. Então, aí mais pra frente você vai vir, é automático, vai vir, é aquilo, agora eu entendi. E aí também vem o solta, porque às vezes a gente já vai lá, assiste o vídeo e não entendeu. Assiste de novo, assiste umas 3, 4 vezes, não entendeu. E daí fica frustrado. Mas não é pra se frustrar, tá? Porque não é a mente que não consegue entender. E não é o momento pra entender, tá? E tá tudo certo, não tem nada de errado com você por conta disso, não. Só não é o momento, ou não é pra você sempre, tem as duas opções também, tá? Então é aquilo. E quando você entende, aí descer essa consciência para a prática. E até durante os meus estudos que eu ando fazendo da vida, eu estava lendo ali o tibetano que fala, uma frase lá do Sócrates, que se você me provar que isso é verdade, eu vou ter que viver isso. Mas o que quer dizer essa frase? Eu achei muito interessante. Eu comecei a ver no meu dia a dia, porque é o que eu faço, tá? Então vem alguma ideia, geralmente vem de mim ou através de alguém, porque eu não assisto ninguém, eu não gosto. Pra mim não faz mais sentido, pra mim como pessoa, tá? Eu faço as minhas próprias conexões, sigo na minha caminhada da forma que eu acho correta, não que me desliguei do mundo, mas é assim que eu prefiro viver. E aí fazendo as minhas conexões, depois que essa frase veio até mim ali no livro, aí eu percebi como é uma frase bem interessante, porque é uma verdade, pessoal. Só que é aquilo, quando é dito a verdade, você me provou essa verdade, eu vou ter que colocar ela em prática. A verdade que é para você, tá? Mas no momento que chegou a informação para você, chegou o conhecimento para você e você entendeu, aí precisa ser colocado em prática, precisa ser testado para ver se é para você. E se for para você, se for uma verdade para você, vai ter que ser colocado em prática. Porque aí vem a grande fuga da nossa mente, o grande esquecimento, que na maioria das vezes é seletivo, tá? Que a roda já foi quebrada. Nós estamos num momento de muita abertura no campo, nós conseguimos expandir, criar consciência, mas ainda nossa mente, às vezes, come o que a gente aprendeu. Daí vem aquele esquecimento, mas esse esquecimento vem por uma falta de coragem de colocar na prática, tá? Porque vem ali a informação, vem para certinho para você fazer os testes, fazer as experiências. Se você sentiu, claro, se você sentiu que não é para você, descarta. Você faz os testes ali e incorpora, porque quando você incorpora, quando vem essa verdade, você é isso aqui.
Não existe esquecimento, não tem como você esquecer dessa verdade. Você já sabe que é assim, não importa que os outros digam lá fora. Só que falta essa coragem. Daí realmente, não, mas eu preciso de mais essa testificação. Não, eu preciso de mais isso e aquilo. Eu preciso que alguém me confirme lá fora. E às vezes é muita falta de fé, tá? Porque daí vem mais uma confirmação. Isso acontece muito, tá, pessoal? Eu sei porque chega até mim, tá? Várias pessoas e acontece muito. Precisa de mais uma testificação. Aí vem outra e vem outra. E nunca vai ser o suficiente para nossa mente. Porque ela sempre vai querer uma prova a mais. Só que muitas vezes a gente precisa só a fé. Então é preciso ser colocado em prática. Porque senão a gente adentra também nesse campo que quando eu falo que informação em excesso é um problema, é isso, pessoal. Você recebeu aquela informação que é para você realmente, como vem na frase, você incorporar aquela verdade, testar. E daí se não for para você, joga fora. E se for para você, você incorpora, você se torna, aquilo ali se torna parte da sua vida até chegar a um outro nível, uma nova caminhada, que é o que eu sempre falo. Vai ser verdade por um tempo, depois já não é. Tem umas verdades que realmente já são, que vão ficar pela nossa vida, que são as que são como nossa base, tá tudo certo. Mas muitas depende da nossa caminhada, que a gente vai soltando. Mas naquele momento você vai precisar incorporar, porque chegou a informação, chegou o conhecimento para você. E aí você precisa fazer os testes. Você vai precisar testar. Porque vou dar o exemplo na alimentação, que é um exemplo mais fácil. Tá? Chegou a informação para você, seu corpo também pediu, você viu que é verdade, testou aqui para você ser saudável, assim como foi para mim. Eu testei, para mim ser vegano foi a melhor coisa que aconteceu pro meu corpo. Pronto, eu não posso voltar atrás mais. Porque eu já coloquei essa verdade minha, eu incorporei essa verdade. Eu não posso voltar atrás porque eu estou indo para uma ilusão, sendo que não é aquilo que o meu espírito, meu corpo quer. Então, essa verdade chegou até mim, eu fiz o teste e eu me senti muito melhor, eu senti que aquilo lá era para mim. Aí tô aí há 8 anos, assim, não tem mais volta. Porque você incorporou. Então falta muitas vezes a gente incorporar. É isso que está faltando quando eu digo, pessoal, que colocarmos em prática. Colocarmos no nosso dia a dia, é incorporar a verdade. Não ficar com medo, mas eu preciso da autorização do fulano, do outro fulano aqui, uma testificação aqui. E daí as testificações vêm também, tá? Elas vêm, só que é como eu falei, não, mas eu preciso de mais isso, de mais isso, de mais isso. E aí não se experiencia. E aí a gente não tem o acesso à nossa magia, à nossa energia natural. Que cada vez mais eu estou incorporando, estou conseguindo, a gente vai avançando sempre para se tornar quem você é naturalmente, quem você veio para ser. Então, a gente vai nessa caminhada, só que tem que ir incorporando vários testes que eu fiz, eu tirei, não, essa ideia não é para mim. Depois eu tirei, porque estava fazendo mal, mas várias ideias opa, isso daqui veio para mim, estou testando aqui, incorporei, faz sentido, bate com a minha intuição, com o que o meu corpo quer, bola para frente. E quando eu precisar largar isso, eu vou largar isso, sem medo. Senão também eu me coloco em outra roda de samsara, tá? Porque a verdade, nossa, só existe o agora quando a gente fala isso, pessoal. Eu sou assim agora, daqui a um mês, 2 meses, eu já vou ser uma pessoa totalmente diferente. Se eu estou evoluindo, se eu quero ficar estagnado, tá tudo certo, escolha. Mas eu sou uma pessoa que me propus caminhar, melhorar, sempre estar andando conforme aí realmente eu sinto, conforme eu preciso me ajustar, não porque tem algo errado em mim, tenha defeitos, porque nós somos seres humanos, nós vamos ter erros, vamos ter acertos, não vai existir aquela perfeição que todo mundo diz, acha que vai ser um arcanjo, que vai ser sanando aqui na Terra. Não, pessoal, a gente é o ser humano, tá? E até quando Jesus esteve aqui, a gente, em experiência humana, a gente comete erros e acertos, e faz parte. Então a gente tem que entender que essa experiência humana, tá? A experiência de Pleiades, experiência de Alpha Centauri, essa nós já conhecemos, nós viemos de lá, nós já passamos por lá, tá? Porque também tem isso, nós temos várias roupagens. Às vezes nós já passamos por esses lugares, tá? E cada planeta tem a sua individualidade também, assim como nós.
são emanações do todo, assim como nós. Então, através dessas emanações, nós precisamos nos individualizar, mas ser um com o todo junto, os dois ao mesmo tempo. Então, o planeta Terra ele vai ter sua diferença dos outros planetas. Para começar, ele está numa zona de livre-arbítrio. Então, já muda tudo. E também não faria sentido para os nossos espíritos querer uma experiência igual. Tá, eu já vivo em Pleiades. Sim, a gente vai buscar sempre uma melhora, claro. A gente vai buscar a paz, o amor, que é o que vai acontecer conforme a Terra vai evoluindo, mas não vai ser igual a Pleiades. Chegou ali, a gente alcançou ali uma paz, todo mundo consegue cooperar, a gente evoluiu, tá todo mundo tranquilo, vai alcançar esse patamar de amor, esse patamar de evolução, mas não vai ser a mesma coisa. Não é para ser a mesma coisa. E assim nós somos como indivíduos. Não viemos aqui para ser cópias, o mesmo. A Terra não é uma cópia de outro planeta. A Terra é a Terra, é Gaia. O espírito é diferente. Então a gente precisa também entender isso. Cada corpo é um corpo diferente, cada ser é um ser diferente, precisa da sua verdade, mas ela precisa ser incorporada, e aí vai precisar da coragem que falta. Porque a gente mata tanto o nosso ser para querer agradar o outro, para nos colocar em caixinha. E aí tem uma grande pergunta, por que nós fazemos isso? Pela zona de conforto. Mas se você for ver, é uma zona totalmente ruim, desconfortável, que te deixa ali preso. E falta aquele amor próprio. O que mais falta é o amor próprio para a gente estar colocando ali em prática. Realmente trazendo a verdade. Mudando a nossa vida. Mas precisa vir do seu coração, das suas experiências. Tá? Então, aí, todas essas fantasias que a mente nos engana, eu sei porque eu tô fazendo isso, tá, pessoal? Eu faço os testes, a mente às vezes vem tentar enrolar ali, fica. Porque tem momentos que é barulhento para todo mundo. Nosso campo planetário tem dias que é o emocional mais forte, tem dias que o mental é mais forte. Então tem momentos que eu também, a mente começa, eu vou fazer minhas movimentações. Então, através dessas movimentações e através da verdade que eu incorporei, faz parte do meu corpo, do meu ser inteiro, eu não preciso nem responder mais. Chega um momento que você não precisa brigar com sua mente, não precisa ficar respondendo ela. Você já é. Então eu ultimamente ando muito feliz por isso. Antes eu ainda precisava ficar ajustando isso. Respondendo a mente, respondendo ali, fazendo aquela questão pra gente se melhorar, daí faz um tempinho já que eu não preciso mais. Porque eu já sou. Então, tudo que vem só passa. Eu já sou, eu não preciso ficar me auto-justificando ou me justificando para os outros. Eu já sou, mesmo que passe aqui uma ideia. Não, eu já incorporei, eu já sei quem eu sou. E saber quem é isso. Não precisa ficar preocupado tanto com os julgamentos externos quanto os julgamentos internos, que tem muito. Nós temos muitos julgamentos internos. E para acabar com o externo, a gente precisa acabar com o interno, e vice-versa. Para acabar com o interno, precisa acabar com o julgamento externo. É um trabalho sempre, nos dois em conjunto, dois polos, como eu trouxe no outro vídeo. E aí a gente vai precisar nos atualizar, tá? Porque os nossos irmãos pleiadianos que estão aqui, vários outros que estão nos auxiliando nesse processo, eles ajudam nas nossas atualizações, nós sempre temos ajuda, tá? Mas o que acontece? Nós precisamos incorporar essas atualizações. Eu faço os meus acessos, eu vejo a parte bonita, mas é durante o meu dia a dia, tá? E aí você vai conseguindo acessos maiores de quem você é, mas é de quem você é, porque nós somos um fractal do todo. Então nós temos vivências, como eu falei, em todos esses outros planetas. Tá no acástico, tá no campo de que a gente tem esse acesso. Claro que cada um vem com um servir diferente, tá? Mas todo mundo consegue esse acesso. Só que, claro, que vai precisar. Às vezes, primeiramente, vai ter que vir ali do externo para até você conseguir colocar na prática e realmente incorporar. Mas precisa ser feito, porque chega um momento da caminhada que é o que vem acontecendo comigo. Eu já recebi muita coisa, aprendi muita coisa, então cada vez mais eu estou colocando na prática. É um momento mais de prática para mim está sendo.
Porque até quando eu vou ler um livro, não é que eu sei de tudo e vou aprendendo muito, mas quando eu vou ler um livro já tem tudo ali que eu já meio que já recebi. Aí acaba virando mais cópia uma coisa da outra, sempre na mesma coisa, sendo que eu não coloquei em prática aquilo ali ainda. Aí fica se repetindo, se repetindo, se repetindo até os conteúdos, porque você ainda não colocou em prática. Só vai abrir um novo conteúdo para você quando você coloca em prática. Você quebra o antigo e vai, e transforma. E isso é muito importante. Eu lembro que toda vez é assim, eu chego, agora eu vou colocar em prática, tô com muito conhecimento. Eu vou geralmente colocando, mas tem momentos que preciso colocar mais e mais em prática. Aí vai liberando, aí liberou ali o tibetano, que para mim é um dos livros aí muito forte. E aí a cada vez mais vai abrindo. Agora eu já estou adentrando mais o subconsciente. Então, cada vez mais a expansão. Expansão em vários sentidos, tá? Expansão enquanto anda na rua, enquanto observa a mente, enquanto faz as suas tarefas no dia a dia. É em todos os momentos, tá? Não é só no momento que você medita. E eu gosto de repetir meditar, não é ficar sentado. É bom também a gente fazer essa prática de sentar, relaxar, deixar vir. Mas a gente precisa estar meditando durante o nosso dia a dia. Principalmente, minimamente, respirando conscientemente, tá? Isso é o básico. Fazendo isso já ajuda demais o nosso dia a dia. E a gente vai entendendo como tudo funciona. E vai saindo daquele esquecimento que muitas vezes é só uma desculpa da nossa mente. A gente sabe. Só que daí a mente começa a nos enganar. E ela só consegue nos enganar quando nós não colocamos na prática, tá? Então veio aí. Interessante. Eu vou fazer meus testes, minhas experiências. E aí, depois que eu vi que aquilo ali é verdade pra mim, assim como eu expliquei do veganismo que foi pra mim, pra vocês, eu não posso negar aquela verdade. Aí eu tive conhecimento. Porque enquanto é informação, a gente dá aquela desculpinha, nossa mente dá, e daí nós caímos propositalmente. É uma obsessão, é trabalho em equipe, ainda está interligado com a mente. E tá tudo certo. Mas quando você desce, por isso que a maioria de nós tem uma dificuldade extrema de colocar na prática, tá? O mundo todo só quer entender mentalmente porque a mente vai. Aí ela vai usar mais, vai ter mais armadilhas para te pegar. E você não conheceu nada. De verdade, conhecimento é integração total. É igual veio informação na época através da minha irmã, daí eu. Faz sentido, vou testar. No momento que eu testei, tá pronto, não tem como, eu não posso. E olha que na época eu era bem ignorante ainda, não entendia nada de espiritualidade, estava totalmente fora, mas é uma coisa que as experiências eu sempre gostei, sempre fui aberto a fazer. Então a gente precisa estar aberto. E não dá para voltar, porque seu corpo vai apitar. Igual várias conexões antigas que eu fazia, não dá para fazer mais. Porque meu corpo mesmo fala, não tem condição. Já fui. E eu preciso continuar me respeitando, e é o autorrespeito. E tá tudo bem. E aí entra o foco, o amor próprio em si mesmo. E essa onda que a gente tá ainda, quando sair esse vídeo ainda é a onda do amor próprio. Eu aprendi muito mais sobre isso. Sobre se empoderar mais espaço. Coloca, realmente não deixa qualquer um adentrar seu campo. Fala a verdade. Por isso que a gente precisa também se atualizar, sair do antigo gregoriano e adentrar no Tzolk'in. Mas aí você precisa procurar e fazer suas buscas realmente atrás disso, tá? Porque cada energia, dia tem sua energia específica e isso é muito importante, tá? Porque daí a gente sabe também a melhor forma de utilizar a energia. E às vezes vem, tá com uma bomba relógio ali, mas não é o melhor dia de fazer uma faxina e você deixa pro dia da faxina ali fazer essa. E aí vem tudo bem mais natural. As coisas fluem. Claro que você não vai ficar rígido. Mas a gente acumular tanto era para ser muito fácil falar a verdade, trazer a sinceridade, conseguir integrar a sua verdade, mas a gente vai acumulando e joga para debaixo do tapete. E como humanidade, como sociedade, temos a mania de fazer isso porque fomos ensinados, não, joga tudo para debaixo do tapete. Aí quando
estiver no fundo do poço aí que começa a melhorar, mas não precisaria ser assim. Como eu falei, eu não preciso mais ficar discutindo com a minha mente, os pensamentos só passam. Pra quê? Eu já sei quem eu sou. Então, se vem uma situação até mim, eu sei quem eu sou, eu vou falar como eu sou, a minha verdade, sim ou não, e não vou acumular mais, ficar acumulando, ficar guardando, guardando, guardando. Porque quando eu guardo e tento agradar, eu estou mentindo, não estou ajudando ninguém. E é dito pra nós, ah não, quando você é bonzinho, você ajuda o outro, não ajuda nada, tá? Então você não está nem se ajudando nem ajudando o outro, porque você está mentindo, está emanando uma energia de mentira. Então você continua permitindo o abuso no seu campo, você também está fazendo parte disso, e aí tudo fica desvirtuado. Então não existem culpados lá fora. Os próprios governantes nossos são reflexos de nós. Então enquanto a gente não muda como ser, as coisas não mudam lá fora. Quando eu só foco lá fora e esqueço de dentro, as coisas não mudam. Então eu preciso integrar. Então essas informações, esse é o maior recado. Eu até ia gravar esse vídeo em outro dia, mas veio assim muito forte no campo. Precisa de uma energia específica, um pouquinho, num dia específico que é um pouquinho mais intensa. Também veio mais coisa junto. É muito legal essa interação porque a gente não vai saindo fazendo as coisas na correria. A minha intuição, a minha mediunidade, seja lá o nome que for, não funciona assim, tá? Eu pego o campo e vou trazendo ali o que precisa ser trazido, tá? Porque o que que acontece? Que é o grande chamado, principalmente desse vídeo, para a gente acabar com o esquecimento, ou o falso esquecimento, tá? Porque o nosso cérebro, qualquer coisa que a gente recebe, ele guarda, ele armazena, tá? Só que aí tem o esquecimento seletivo. A nossa alma, ela sabe que tá lá. Só que daí vem a mente e apaga, porque não foi colocado na prática. Aí veio aquele vídeo, ele veio com uma energia, uma informação. Aí em vez de você agregar, refletir, pegar o que é para você, colocar na prática, realmente estudar o vídeo, estudar a reflexão, a mensagem, é isso, pessoal, tá? Tem uma distorção muito grande aí no nosso campo. Estudar o que a gente está falando é isso. Por isso também um dos nossos arquétipos ali foi muito desvirtuado no tesouro. O que, que é conhecimento? Veio o vídeo, veio as reflexões. Eu realmente absorvo aquilo ali, vou fazer a experiência, coloco em prática. Não vou já pulando para outro vídeo, pulando para outro livro sem descer aquela consciência ali, porque senão é só mental. E aí o que eu falei lá no começo, a nossa mente quer mais. Não, eu preciso de mais isso para começar, sendo que você já tem tudo o que é preciso para evoluir, para andar, para se colocar no seu lugar, que evolução trata-se disso, tá, pessoal? Que a verdade é que a gente não precisa, como seres, a gente já vem pronto. O que a gente precisa é reconhecer o nosso eu. Reconhecer o seu, colocou, realmente adentrou, incorporou essa verdade, você está pronto para o jogo. E bora pro jogo. Vai ter desafio? Vai, mas os desafios fazem parte. Sem desafios, a vida seria um saco. Não seria legal. Porque nós estamos aqui para experienciar, tá? Cada vez que eu me conecto mais com minha essência, meu ser é o que me vem, tá? A gente já viveu em play, já viveu em off, então a gente tá aqui para viver essa vida e viver essa experiência e resgatar a nossa magia, o amor à vida. E fazer a luz aqui no novo orbe, no novo planeta. Olha a chance que todos nós que estamos encarnados aqui temos. Mas não é por isso que a gente é melhor que ninguém, não. Porque a gente não sabe, às vezes o outro que a gente está julgando está fazendo o trabalho dele. A gente tem que cuidar da nossa colheita. Não, não é para ficar de olho na colheita do outro. É na sua colheita. Se preocupar com a sua colheita, com o seu plantio, tá? E assim nós podemos compartilhar um com os outros. E quando eu foco em mim, outro foca nele, cada um tá no seu lugar, a gente consegue compartilhar um com os outros sem um tá certo e um tá errado.
Outro, eu planto, eu colho desse jeito, e os outros vão poder conversar assim, não, esse jeito é o certo, e o outro, não, esse aqui. Aí fica nessas briguinhas. Não, tem várias formas de plantar, várias formas de colher, e a gente precisa incorporar. Qual é a sua forma que você vai plantar as oportunidades da sua vida, vai plantar as sementes e vai colher? Tem que se questionar sobre isso para incorporar a sua verdade, porque chegou até você, você descobriu que é verdade para você, ou sai correndo e finge que não, mas aí admite que é melhor, sai correndo, só esquece, finge que não, aí admite que você não, só não quer, ou vai ter que incorporar. É isso que a espiritualidade está pedindo de nós, tá? E quanto mais avança, mais a gente entende que precisa ser incorporado. Cada vez mais eu vou fazendo essas incorporações. Até situações do meu próprio âmbito pessoal, que às vezes eu ficava nisso, daí a mente, precisa de mais um pouquinho. Aí eu consegui integrar tudo e cada vez mais o entendimento vai ficando mais leve, vai ficando mais sutil, vai ficando mais legal. Você entende que não existe julgamento, que não existe roda de repetição, que o próprio esquecimento já foi retirado, o véu já foi retirado, só que a gente precisa chegar e entender e soltar tudo. Na verdade é só soltar. Soltar as crenças antigas, que quando eu solto todas essas amarras, eu lembro de tudo. Eu lembro quem eu sou. E aí você não esquece mais quem você é, porque você sabe quem você é. E você não precisa ficar explicando. Mas quem é você? Não tem explicação. Você sabe quem você é, mas no momento que você precisa fazer um discurso todo explicando quem você é, aí você já se perdeu. Porque quem sabe quem é não precisa ficar jogando palavras ao vento, tá? Então, o meu servir é sobre isso, tá? Pessoal, trazer as minhas experiências que eu pego durante o dia a dia, quando eu caminho, quando eu faço minhas atividades, porque eu vim assim, é o meu servir desta vida, então cada um tem o seu, tá? O sobre o servir cada um vai ter a sua forma de servir, e é para isso que a gente está aqui, nos reconhecendo. A gente só precisa nos reconhecer. E aí você também entende um ponto muito importante, tá? Quando é sobre o nosso âmbito pessoal, igual aqui eu falei sobre o meu servir, cada um vai achar o seu. Agora sobre o âmbito pessoal, que é só para você, que a gente também tem a nossa parte pessoal, as nossas criações, aí você guarda para você, porque também tem isso, quando a gente fala muito, joga muitas palavras ao vento, conta tudo, não é que a gente vai ficar guardando coisas, segredos, essas coisas, não, mas as criações que você faz que é para você, tá? As suas criações, elas não são boas, não é bom ficar dizendo, porque daí muitas energias adentram e estragam as criações, daí a gente não sabe porque não tá dando certo também, tá? Senti de dar essa dica sobre as cocriações. Elas devem realmente ficar só com você, porque não é intencional que as outras pessoas vão fazer, mas é energias que não estão ali para criar aquela sua realidade, daí da dissonância. Então, quando for fazer essas cocriações, faz para você e Deus, tá? Muitas coisas a gente precisa manter assim, principalmente quando é cocriações, tá? Porque a gente precisa assim ser um ser que não mente, um ser sincero, um ser verdadeiro, mas quando a gente não sai jogando nossas palavras para qualquer um. A gente precisa também ter esse discernimento, tá? É o equilíbrio que eu sempre trago. Fazer as suas cocriações, viver a sua vida, tá? E realmente aí confiar em você, porque você é autossustentável, nós somos, cada um é autossustentável, mas nós sabemos que não viemos para viver sozinho, isso é uma verdade. Nós somos uma sociedade, uma comunidade. O trabalho vai ser em equipe, mas primeiro precisamos nos encontrar, porque daí não vai começar a vir as pessoas certas até nós, tá? Isso vai acontecer. E as pessoas certas para nós. Não quer dizer que as outras eram erradas, não eram erradas para nós. Não quer dizer que elas são do mal, não, elas só não são, não fazem parte da sua linha de tempo, da minha, porque quando a gente melhora, evolui,
vai para frente, o campo vai mudando. A gente vai atraindo pessoas diferentes, vai repulsando quem já não cabe mais no seu campo. E isso, quando eu falo isso, é sobre pessoas, formas, pensamentos, crenças, trabalho, relacionamento, tudo, tá? Envolve tudo. Se eu estou crescendo, vai andando comigo e algumas formas, algumas pessoas vão ser repulsadas e outras vão vir. É assim que funciona o universo. Porque atualizações, a gente vai atualizando e faz parte. Então precisamos parar de ser tão apegados, tá? Então era essa mensagem que eu queria trazer para a gente deixar esse esquecimento seletivo nosso. Vamos começar a incorporar, tá? Foca no seu processo, foca em você, não sai dando tudo para os outros, dizendo tudo para os outros. Espera o campo, vê se você não está se esvaindo, vê se você não está contribuindo com o campo de abuso, tá? Porque a gente também precisa das trocas, então veio ali, pessoa, você dá um pouco, ela dá um pouco, quando eu digo isso, palavras, trocas energéticas, conversa, tá, pessoal? Pra gente não se esvair, jogar todo o nosso ouro pro outro e de mão beijada, sendo que não era pra fazer isso. Por isso que a gente precisa se conhecer primeiro. Por isso que eu preciso integrar a minha verdade. Igual, igual eu expliquei sobre a questão do veganismo. É isso, pra mim é a minha verdade, pra mim é o certo, pra mim não tem volta. Isso é uma coisa certa pra mim. Então, eu vou em frente. Mas essa é a minha verdade, eu incorporei, pra mim serviu por várias questões, não só física, mental, espiritual, para várias questões isso me serviu. E aí não adianta o que os outros venham falar que antes ainda hoje falar, ai, tu vai ficar desnutrido, vai ficar uma pessoa. Não, isso é besteira, pessoal, porque quando você integra a sua verdade, você não liga para o que os outros falam, você realmente não é isso. Isso não existe. Desde lá eu tô super bem de saúde. E magrinho eu sempre fui, até quando eu não era vegano. Então, sempre mantive nessa faixa de peso, tá? É aí que tá. A gente entender quando você incorpora a sua verdade, não existe obstáculo. Você vai lá e faz. Você vai lá e é. Porque é só isso que a gente precisa. Sermos um pedacinho do todo aqui. E esse pedacinho do todo ele precisa se encontrar. Ele precisa saber quem é. Porque nós já viemos pronto. Nós só precisamos nos reconhecer. Por isso o autoconhecimento. Então vem, faça as experiências e se permite colocar na prática. Tente fazer, não precisa sair fazendo o que eu falo, mas tente colocar na prática isso que eu trouxe. Recebe o conhecimento ali, vê se é para você e coloca na prática para ver os resultados. Faz essa inversão de ficar só na mente para ver se isso vai te gerar mais confiança, se isso vai fazer sua vida mudar, tá? Vamos realmente manifestar a nossa verdade, a nossa sinceridade. Parar de ser o bonzinho, porque quando você é o bonzinho, você não está sendo uma pessoa verdadeira, tá? Nós precisamos trazer o amor. O amor não tem medo, o amor não quer saber realmente, se não vão gostar, se vão gostar. O amor de verdade, ele é amor. E é assim que funciona. E a gente sabe que no nosso planeta falta amor, então o amor incomoda. E tá tudo certo. E seguimos aí na caminhada, tá? Basta realmente querer perseverar. E se você não quiser, se realmente você veio a informação, veio o conhecimento e você ficou com medo, não quer fazer, só reconheça. Não, eu não vou fazer, eu tô correndo, eu vou sair fora. Mas se você realmente é uma pessoa que está querendo, chegou essa informação, chegou o conhecimento, deve ser colocado em prática. Porque se chegou até nós, a gente recebeu. Então, foi nos dado, mas nos é cobrado. Isso é fato, tá, pessoal? De nós mesmos. Se chegou até mim e realmente eu consegui entender, porque como eu falei, tem pessoas que não vão entender e tá tudo certo. Não era para entender. Então, segue o jogo. Mas para quem entendeu, conseguiu receber ali, é prática. Se não colocar na prática, nossa consciência vai nos cobrando. Daí vai vindo catarse, 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 catarse.
e o falso esquecimento, tá? O esquecimento só vem quando eu não incorporo, porque enquanto eu não incorporei, só está na mente, então é uma ilusão. A mente ela é planetária. Nós temos uma mente compartilhada, tá? Universalmente. Não, eu não tenho minha mente, você não tem mente, ninguém tem mente. Nós temos uma mente aí planetária. Então, por isso a telepatia vai ser liberada quando a gente conseguir limpar esse campo e ter um domínio, tá? Por isso as limpezas dos umbrais, por isso a quarta dimensão é a mente. Está sendo limpa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não deixar ela comandar a nossa vida, que nós não temos mente. Eu já falei, e é muito importante a gente entender isso, que nós não temos mente. Mente não é uma autoridade, a mente não sabe de nada. Quem sabe é o nosso ser, o nosso espírito, o nosso coração, que já é de quinta dimensão, tá? Então, a íntegra, vamos colocar na prática. Esse é o mais importante, esse é o intuito, essa era a mensagem que eu queria trazer. E um último adendo que me veio aqui é para vocês poderem permitir as atualizações nos corpos de vocês, tá? Muita atualização aí que está pendente já nos corpos de muitas pessoas, é o que eu estou recebendo aqui, que precisa ser feito, mas a procrastinação. Não, vou deixar para depois, eu preciso de mais um negocinho, sendo que já pode ser feito, tá? Então é isso. Desejo para vocês tudo de bom, que a gente consiga fazer as nossas movimentações sempre com muito amor, muito carinho, muita leveza. Hoje acredito que a mensagem foi um pouquinho mais acelerada, mas está tudo bem. A gente traz conforme a energia pede, conforme o campo pede. Como eu falei, yin, yang, tem dias que vai utilizar uma energia de um jeito, tem dias de outro jeito, tá tudo certo, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo que sair do equilíbrio faz parte do equilíbrio, vai aprendendo que errar faz parte, que é com os erros que a gente aprende, que é com os tombos que eu aprendo a andar de bicicleta, que é com quando realmente eu me dedico a experienciar que eu estou fazendo o teste verdadeiro na minha vida. Mas é isso, a gente vai fazendo esse balanço e vai andando da melhor forma possível, sempre no equilíbrio, para não precisar andar capenga, tá? Realmente ir se equilibrando. Quando a direita dá uma, a esquerda tá bem, mas aí volta e aí depois volta pro equilíbrio, tá equilibrado, não vai capengar. Então tá tudo certo, tá? Então, desejo para vocês tudo de bom, que a gente consiga aí andar junto, fazer as atualizações dos nossos corpos, tá? E até a próxima. Um grande abraço.